Fala galera, Xande aqui, sejam mais do que bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês a minha opinião sobre o Acer Nitro 5. Hoje em dia, ainda vale a pena essas versões de 2021, 2020, então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês. E é claro, pessoal, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like pra tá fortalecendo o canal. E é claro, comente aí qual notebook você tem, se você pretende comprar ou não. Eu gostaria de saber, até porque eu juntei bastante dinheiro pra comprar o meu Nitro 5, cara, e foi uma bela de uma aquisição. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês. A princípio, o modelo que eu tenho é o Nitro 5 com i5 10300H, GTX 1650, 8 GB de memória RAM e 512 GB de SSD. É um modelo que já veio com Windows 11 instalado e aqueles modelos que às vezes você paga um pouco mais caro, porém você já leva o sistema operacional. Não que seja um grande problema, porque basta você comprar aquelas licenças baratinhas e também é uma outra alternativa. O Nitro 5, na verdade, ele é um notebook que ele tem um custo-benefício muito interessante, porque ele traz recursos muito bons, traz uma performance bem legal e ele custa em um valor, digamos assim, menor do que normalmente outros modelos equivalentes conseguem trazer. Porém, ele fica brigando ali hoje em dia com os Dell G15 e também com os Gaming 3, né? Gaming 3 e Gaming 3i da Lenovo. Porém, são notebooks que conseguem aí ter um custo-benefício um pouco melhor. Você acha alguns na casa dos 4.000 até 4.500, 5.000 reais, dependendo muito da versão que você compra aí o notebook, certo? A primeira coisa que eu ia falar pra vocês é a questão da performance, galera. Pessoal, esse notebook, mesmo tendo a 1650, que é uma plaquinha de vídeo assim que, no termo de notebook gamer, já é um modelo de entrada, né, e meio fraco pros padrões de hoje em dia, porém ela consegue rodar aí quase qualquer jogo na casa dos 40, 60 FPS em 1080p. Claro que dá pra você fazer um balanceio de configurações e colocar algumas no médio, algumas no alto, outras no low, e assim conseguir ficar o mais próximo de 60 FPS, tá? Tem jogos que você pode jogar tudo no máximo ou no médio, ele já vai rodar 60 FPS, outros até no Ultra, se forem jogos um pouco mais leves de alguns anos anteriores. Então, no quesito performance, pessoal, tanto a versão com i5 e 1650 como alguma outra equivalente, você vai conseguir uma boa performance, tá? Vai lembrar que placa de vídeo implica muito mais na performance do que processador. Então, se você pegar com essa mesma placa de vídeo, porém com Core i7, por exemplo, aí a diferença de performance provavelmente vai ser pequena e o desempenho vai ser bem similar. Outra coisa que eu já digo pra vocês, se você comprar um notebook gamer com 8 GB de memória RAM, galera, já fica atento e tente adquirir aí pelo menos com um outro pente adicional, eventualmente, tá? Então você compra com 8 GB, vai usando ali de acordo com as suas necessidades, mas assim que possível compra mais 8 GB, pessoal. Para jogos, hoje em dia, o ideal é 16, e até porque o sistema ele consome um pouquinho, então você não tem 8 GB livres, né? Praticamente você tem 6 GB, e tem jogos aí que consomem todos esses 6 GB. Então assim, realmente você vai ficar limitado mais pela memória RAM do que realmente pelo desempenho do notebook em si. Então já pense em comprar aí para você tá fazendo um upgrade. Outra coisa é que tem modelos que vêm com somente o SSD de 256 ou 512, então se você já é aquela pessoa que baixa bastante coisa, já fica ciente de comprar uma memória a mais. Esse notebook tem slot de expansão M.2 e alguns você pode comprar o SSD do tipo caixinha, né? Aquele HD ou SSD do tipo caixinha que é quadrado para você colocar aí a entrada que ele tem. Lembrando que o pente também não vem soldado na placa-mãe, então você pode colocar até mesmo dois pentes de 16 GB, né? Você pode tirar aquele lá e colocar um mais rápido ou um mais potente, com mais memória no caso, e assim você consegue ter ainda mais memória no seu notebook. Depende muito da sua finalidade, né? Para quem produz vídeo, o ideal é até 16 ou até 32 GB. Quem gosta de fazer produção de vídeos em 4K ou simplesmente em 1080p, que aqui na minha máquina mesmo, quando eu vou renderizar vídeo em 4K, ele fica puxando 17, 18 GB e ele tem 24 GB. Então assim, é realmente um consumo muito alto de memória RAM para quem vai trabalhar com produção de vídeos, né? E falando em produção de vídeos, você consegue editar em qualquer programa com tranquilidade, Premiere, Vegas Pro ou alguns outros que você tem. Photoshop é tranquilo para fazer nesse notebook, então o desempenho tanto para produtividade em programas profissionais como também em jogos, você vai conseguir ter um funcionamento perfeito e uma qualidade muito boa. Na parte de bateria, pessoal, eu quero deixar claro que eu sei que notebooks gamers não são feitos para ter uma autonomia muito boa, porém a autonomia desse notebook é bem fraca mesmo, tá? Você vai ter em média 2 horas de bateria em uso normal, vendo vídeos, fazendo alguns projetos, tá? Você não precisa nem estar renderizando vídeo ou jogando para a bateria ir embora rápido. Ele tem uma autonomia de no máximo aí umas 2 horas, o que é um pouquinho complicado, porque se você for levar para qualquer lugar, já esteja ciente de levar uma bateria adicional ou até mesmo um power bank, tá? Lembrando que ele não vai segurar carga no power bank, é só para você desligar e deixar carregando lá, já que ele tem entrada USB tipo C, então você pode estar colocando para carregar em um power bank. Mas é claro, pessoal, não é para você ficar usando enquanto ele carrega, porque senão a bateria não vai segurar, né? Afinal de contas, é um notebook com
consome 100 watts, 150 watts em uso mais pesado, então claro que uma carga de um powerbank não vai salvar. Porém, é uma forma de você estar levando ele para os lugares, tá? Quem tem uma certa portabilidade. Se bem que o Nitro 5 ele é um notebook mais para quem vai usar dentro de casa, mesmo usando o máximo de performance possível, né? Eu sei que o caso de alguém que vai levar para os lugares é bem pequeno, mas se você trabalha em alguma empresa que usa bastante, trabalha com programação, por exemplo, e precisa dessa portabilidade e um notebook gamer ao mesmo tempo, ele vai suprir essa necessidade, porém, é claro, a bateria dele é um problema, tá? Em uso bem leve mesmo, e no modo de economia de bateria, brilho médio, você consegue ir até umas 3 horas de autonomia, que ao meu ver já é algo mais legal, né? Então, se você só quiser consumir uns vídeos, ficar vendo na internet alguma coisa, ele vai ter uma autonomia boa, caso você faça essas medidas, tá? Em questão de aquecimento, esse notebook tem um certo problema, ele aquece muito, tá bom? Então, ele esquenta demais. Você vai ter aí gameplays na faixa de 90, 94 graus, o que eu acho muito ruim. Então o que eu fiz, pessoal? Pelo menos no meu caso, o que eu fiz foi ir no Windows e limitar a bateria em 99%. A bateria não uso de processador em 99%. Ele vai desativar o booster do processador. Ele não vai mais atingir aquelas quantidades de 4,5, 4,3 GHz em games. E isso vai diminuir o aquecimento do notebook. Inclusive, ele vai ficar no clock base dele, que é baixo, mas ele só vai interferir em jogos que realmente são competitivos. Jogos como CSGO, Valorant e esses jogos mais competitivos no geral. Jogos pesados, títulos pesados que usam muito placa de vídeo, você nem vai sentir a diferença de um clock menor quando você faz essa função de estar limitando, né, o processador. E tem uma vantagem muito legal, quando você faz isso, a temperatura cai de 90, 95 graus para 65, 70, o que é excelente ao meu ver. Se você vai jogar títulos pesados, faz isso, que além de notebook rodar mais frio, você vai ter toda a tranquilidade aí de não estar forçando a barra. Lembrando que eu sei que esses notebooks são feitos para o chipset aguentar temperaturas muito altas, então não tem problema você usar. Mas se você é como eu, que se incomoda um pouco com isso e não quer, às vezes, ter um thermal throttling ali eventualmente, essa é uma das melhores recomendações. Quando o processador esquenta demais, às vezes ele dá um thermal throttling bem leve ali, mas que já vai trazer a performance para o equivalente se você usasse essa limitação. Então é aquela questão, né, pessoal? Fazendo só o básico, sem interferir em nada, você consegue ter uma gameplay. Lembrando, pessoal, que só são em casos muito pesados mesmo, tá? Se você for jogar um game ali que não puxa tanto, um jogo um pouco mais leve, pode ficar tranquilo, que é sossegado. Se você rodar jogos acima de 100 FPS, 90 FPS, pela tela desse modelo meu C60, você pode até estar limitando aí a performance em 60 FPS, e assim tá diminuindo a carga do processador e a temperatura também. O mais legal é que dá pra você jogar assim na bateria, dá pra você jogar aí uma horinha mais ou menos na bateria. Então, se você pegou aquele dia de chuva que você quer desligar o computador, ou às vezes em algum momento assim que você levou ele e quer jogar um pouquinho, você até pode fazer. Não que vai ser um caso que vai acontecer recorrente, né? Mas é uma questão que você pode estar escolhendo, tá bom? Mas bem, pessoal, a minha conclusão é, vale a pena ou não? Pessoal, eu recomendo sim esse modelo, principalmente se você achar por preços convidativos, cerca de 4.100, 4.200. Se você conseguir preços assim nesse modelo com i5, vale muito a pena, beleza? Ou se você quiser comprar um recondicionado, recertificado, né? Aqueles reembalados também, que vem um pouco mais barato e às vezes você acha por 3.800. É uma excelente compra. Usado também, já digo, se você encontrar uma condição boa desse notebook, compra, vale a pena pra caramba. Mas é claro que nessa faixa de preço vale a pena você às vezes ficar de olho num Dell G15, que também esquenta muito, mas tem modelos bem legais. E às vezes você encontra até outros modelos com Core i7 ou com Ryzen 5 4600H, que além de ser um pouquinho mais frio, ele é mais potente, tá? Então são essas as alternativas. Porém, é claro que daqui uns 3, 4 anos esse notebook já vai ficar um pouquinho obsoleto por causa do processador. Ele tem 4 núcleos e 8 threads. Então já esteja ciente de que daqui 2 anos você vai ter que às vezes trocar, principalmente se você joga muitos games aí mais pesados que hoje em dia já utilizam. Então é aquela questão, né? É um excelente notebook para trabalho, produtividade e jogar alguns games aí mais recentes, uns títulos mais pesados. Porém, na longevidade desse notebook, eu acredito que uns 3 a 4 anos aí, para você ainda manter uma performance legal, para você rodar todos os títulos, beleza? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!